Você pode abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 2. Evangelho de Marcos, capítulo 2. Evangelho de Marcos, capítulo 2. Evangelho de Marcos, capítulo 2, quem for encontrando vai glorificando o nome do Senhor. Está escrito o versículo 1 assim: Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. Versículo 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Posso ouvir amém? Amados, preste bem atenção aqui, deixa aberta a sua Bíblia. Eu quero esboçar esses 5 versículos com vocês, mas antes de nós entrarmos nele, algumas coisas importantes que eu quero destacar aqui. Que esta casa que Jesus estava aqui era a casa da sogra de Pedro. É interessante, se você ler no capítulo 1, do versículo 21 em diante, você vai ver que Jesus, entrando em Cafarnaum, a primeira coisa que ele faz ali é libertar alguém que estava literalmente possesso, endemoniado, com vários demônios. Depois Jesus, de feito isso, ele vai entrar na casa da sogra de Pedro. Vocês vão ver aqui no versículo 29, versículo 30, versículo 31, vocês vão ver Jesus indo visitar a sogra de Pedro, que ela estava com uma febre mortal, como Lucas, ou doutor Lucas, porque Lucas não era um apóstolo, Lucas ele era um médico. Então, se você começa a ver os milagres de Jesus no Evangelho de Lucas, você vai ver que Lucas ele dá mais ênfase em falar de uma certa enfermidade, porque ele era um médico. E Marcos relata aqui que a sogra de Pedro estava com uma enfermidade terrível, que era uma febre. E naquela época não existia um remédio, algo que curasse uma febre. E Jesus entra na casa da sogra de Pedro e estende a mão sobre aquela mulher, e aquela mulher levanta, e quando ela levanta, a febre deixa. Interessante que foi logo que ela levantou, a febre ela deixou. Ela tomou uma posição, ela foi tocada pela mão do Senhor, e quando ela levanta, diz a Bíblia, a febre ela deixando, ela passa a servir. Realmente, quando alguém está doente, ou da alma, ou do físico, ele não consegue fazer nada, ele não tem disposição, ele não consegue ir à frente, ele não tem visão do futuro, ele não tem vontade de sair de onde está. E a Bíblia vai dizer aqui, que esta mulher estava lá, doente, na cama, mal, mas quando ela recebeu o toque de Jesus, tudo mudou, tudo transformou. Começou mudança em quem? Nela, não foi na casa, mas foi quem estava doente, a sogra de Pedro. Ela estava muito doente e ela passou a servir. Você entenda, muitas casas, lares, as pessoas parecem que moram na mesma casa, mas às vezes nem se conhecem muito bem, cada um para o seu lado, cada um no seu quarto, cada um no seu cômodo. Não tem mais aquela comunhão que existia antes. Mas quando Jesus ele entra na casa de alguém, aquela casa não permanece a mesma coisa, aquela casa não é do mesmo jeito. Porque quando uma pessoa ela é curada, a primeira coisa que ela quer fazer é servir a Jesus. E aquela mulher não foi só curada da febre, mas ela foi curada também da alma. Diga comigo, da alma.
Porque muitas vezes a pessoa ela é curada da carne, mas a alma continua doente. E esta mulher foi literalmente transformada, curada, e ela passou a servir o Senhor. Então aquela casa, ela passou a ser diferente. E diz que depois disso aconteceu muitas curas, muitos milagres. E diz no versículo 35 que Jesus levanta alta madrugada para orar. E antes de orar, ele foi a um deserto, um lugar sozinho. E ele ali depois, ele foi fazer outros milagres. E Deus ali, através de Jesus, maravilhas aconteciam. E o milagre que aconteceu, que foi fora de Cafarnaum, foi um leproso que saiu de um leprosário que tinha um lugar já em estado terrível, já sem pedaço, em situação complicada. Aquele leproso chegou para Jesus e gritou: Senhor, eu quero ficar limpo. E Jesus fala assim, e Jesus estendeu a mão e disse: seja limpo agora. E aquele homem foi curado da lepra, literalmente. Tudo aquilo que estava perdendo na sua vida, Jesus restituiu somente com uma palavra. Tem quem está aí comigo? Jesus, somente com uma palavra, aquele homem que era um leproso, aquele homem que era rejeitado pela sociedade, com uma palavra, o Senhor restaurou ele e a sua casa. Vou falar de novo: ele e sua casa. Então você veja aqui no capítulo 2 que nós lemos aqui, diz que Jesus volta para Cafarnaum. E ele voltou para Cafarnaum e voltou para onde estava. Aonde? Casa da sogra de Pedro. No versículo 1 vai dizer que Jesus entrou de novo em Cafarnaum e logo correu que estava em casa. Fala assim comigo: logo aconteceu que todos ficaram sabendo que Jesus estava em casa. É impossível alguém dizer que Jesus está em casa e as outras pessoas não perceber a transformação. Eu vou falar de novo. Eu não preciso ficar falando para todo mundo ou para quem mora ao redor da minha casa que eu sou crente, que eu sou isso, que eu sou aquilo. As pessoas vão perceber quem realmente habita dentro de casa. É interessante que logo que Jesus entrou naquela casa, todos começaram a perceber. Deixa eu profetizar na tua vida. Eu não sei o que muitos sabem da tua casa, eu não sei o que muitos falam da sua casa, mas se eu disser para você esta noite que a forma de falar da sua casa vai mudar no nome de Jesus. Se eu falar para você a forma que uns falavam da sua casa vai ser diferente, porque aqui nós vamos ver que Jesus estava naquela casa. É a realidade da presença do Senhor dentro daquele lar. Preste bem atenção. Quando Jesus ele entra numa casa, quando Jesus passa a habitar dentro do meu lar, tem que haver transformação. Tem que haver transformação. Como que eu posso dizer que Jesus habita na minha casa, se dentro do meu lar continua tudo do mesmo jeito? Não mudou nada. Não há uma transformação. Não há uma mudança. A maneira de se comunicar, a maneira de falar, o respeito. Como que eu posso dizer que Jesus está na minha casa, se até hoje não está acontecendo nenhum tipo de transformação dentro do meu lar? Tudo bem, você pode não ter uma dificuldade financeira, você pode não ter uma questão material, pode ser que na tua casa todos estejam trabalhando, mas espiritualmente falando, como que eu posso dizer se Jesus está na minha casa, o comportamento ainda da família é o mesmo, a forma de ser é o mesmo, a forma de tratar um ao outro é o mesmo?
Eu não preciso de um pastor falando para mim como eu tenho que ser. Mas quando Jesus está dentro da minha casa, o ambiente se torna um ambiente melhor. Fala assim comigo: quando Jesus está em casa. Vamos falar de novo: quando Jesus está em casa, o ambiente se torna melhor. Escute, é interessante que quando Jesus entrou naquela casa, a primeira coisa que aconteceu foi as pessoas queriam ir para lá, queriam estar dentro daquela casa. Quando o meu lar realmente é um lugar de bênção, ele não é um lugar que é onde ele atrai as pessoas a ficarem, principalmente quem mora ali dentro. Eu já vi pessoas que não querem ficar na sua própria casa, eles querem ficar em qualquer outro lugar menos a sua casa. E aqui é diferente. Aonde está Jesus, aonde estava o Senhor, as pessoas chegavam de toda parte querendo entrar lá dentro, porque é Jesus daquela casa. Preste bem atenção. Começa a pensar um pouco da sua família, o seu lar, porque você está no culto de domingo. Então Jesus, ele quer entrar na tua casa hoje e mudar todo o cenário que está lá hoje. Só que muitas vezes nós falamos assim: ah, Senhor, eu quero o Senhor aqui na minha casa. Mas muitas vezes você não quer ficar dentro daquele ambiente. As pessoas acham que mudando de endereço resolve. Eu lembro quando eu morava com a minha mãe toda hora mudava de casa. Ela comprava uma casa, reformava a casa, passava alegria, e ela começava a achar defeito na casa e queria mudar. E assim ela fazia, quase sempre mudando. Comprava uma casa, reformava a casa, mudava. Comprava a casa, nunca estava feliz, porque muitas vezes achava que o problema era a casa. Mas o problema não era a casa, é quem não estava na casa, é quem não estava no lar. Deixa eu falar para você, essa divisão que está na sua casa, essas palavras que surgem na tua casa de ofensa, é sinal que Jesus não está na tua casa. Jesus, quando ele entra no ambiente, uma das coisas que as pessoas gostam de fazer é ouvi-lo, é falar com ele. Vamos chegar lá. Olha o versículo 2. Jesus estava na casa, fala assim comigo, e tinha a palavra de Deus. Fala assim comigo: tinha a palavra de Deus. Aonde Jesus está, tem Bíblia, tem palavra. Vou falar de novo. Aonde Jesus está, tem palavra. Vou falar de novo. Aonde Jesus está, tem palavra. E se tem palavra, fica comigo, diga comigo: se tem palavra, tem verdade. Dentro de casa não tem o que? Mentira. Olha o que diz a palavra do Senhor em Efésios 4:25. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um ao seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Deixa a mentira. Para que mentir? Mentirinha. Não, mentirinha não existe. Para que deixar a mentira estar dentro de casa? Quando Jesus está em casa, não falta palavra, não falta verdade, há transparência. Lembra Adão e Eva? Quando pecaram, eles deixaram de andar nu, eles correram cozer folhas para cobrir a parte íntima deles, que eles passaram a ter vergonha. Isso nos ensina o quê? Transparência. Eles não tinham mais transparência um com o outro, não tinham mais verdade, era mentira. E quantas vezes está faltando essa transparência, essa verdade? E Jesus, quando entra em casa, a palavra. E se tem palavra, tem verdade. E se tem a verdade, quem está lá dentro, principalmente eu como pai,
Eu vou sempre procurar conduzir toda a minha casa pelo caminho correto. Olha o que diz Provérbios 12, 26. O justo dá bons conselhos a seus amigos, mas os perversos o desencaminham, o faz errar. Provérbios 12, 26. Quantas pessoas muitas vezes conhecem pessoas, em vez de o levá-lo para o caminho, o desencaminha, o faz andar para o caminho errado. Escute, quem se aproxima de você, vamos falar de amizade, olha aqui para mim, são pessoas que vão te encaminhar para Jesus. Dentro de uma casa, jamais uma família vai sair desencaminhar alguém, vai levar ou vai dar bons conselhos. E às vezes é o que nós não estamos vendo. No versículo 4 diz, olha só, e podendo aproximar-se, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o errado, no ponto correspondente ao em que ele estava, fazendo uma abertura, baixaram o leito, aonde estava, baixaram o leito em que jazia o doente. Escute, quando Jesus estava naquela casa, o que nós vamos ver aqui é interessante. A primeira coisa que eu aprendo nesse versículo 4, aqueles amigos, se não fosse aqueles 4 amigos, aquele rapaz não era curado. Só que é interessante que quando eles pegaram cada um numa ponta e levaram até Jesus, olha que interessante, uma amizade boa. Uma amizade boa vai te levar até Jesus. Um relacionamento bom vai te levar até Jesus. Não vai te desencaminhar. Não vai te tirar da presença de Deus. E aqueles pegaram cada um na ponta, levaram aquele homem. Só que pela porta da casa não entraram. Por quê? Porque tinha multidão, dentro e fora. Então, naquela época, aquelas casas já tinham escada para o lado de fora, que as pessoas tinham o costume de subir no eirado, telhado, como assim você vem a entender. É interessante que quando eles chegaram ali, o impedimento não era uma porta, porque porta, se você não consegue abrir, você chama a Inova abre. A porta de madeira não quer abrir, você vai lá e fala, Marcel, a porta não abre. Aí o Marcel vai lá e abre. Isso é simples. Mas a pior porta que estava aqui não era de madeira, seja qual for, mas era a porta humana. A porta humana não deixava entrar. Sabe o que é isso? Quantos que ali não viram aquele homem desesperado, precisando de cura, e ninguém se moveu, fez isso, deixa ele entrar? Não, todos continuaram na mesma posição. Eu dou o nome a isso, a indiferença. Quando há indiferença dentro de casa, não se enxerga a dor do outro. Como eu disse, o pior impedimento é o humano. Repreendemos demônios, fazemos isso, fazemos campanha de madrugada, e muitas vezes o impedimento está em nós mesmos. Nós muitas vezes estamos sendo impedimento de algo acontecer em casa. A indiferença. Aqueles homens só se preocupavam com a sua cura, mas não olharam a dificuldade do outro. Quando Jesus está em casa, não tem diferença. Um olha para o outro e entende que todos são iguais. Quando Jesus está em casa, ninguém impede ninguém de chegar até o Senhor. Deixa eu falar para você, está tendo indiferença na sua casa, está acontecendo de que você percebe que há alguns impedimentos ali dentro, mas esses 4 homens, ele vai nos mostrar
que mesmo com impedimento, eles não desistem. A fé deles faz eles entenderem: não é porque as pessoas impediram, eu vou parar. Tem outro caminho. A fé faz eu enxergar aonde não tem porta. A fé faz eu enxergar o que outros não estão enxergando. Não vai pela porta, vou pelo telhado. Alguma coisa vai acontecer. Mas o que eu vejo aqui, que para aquelas pessoas, gente não era melhor para eles. Só que para Jesus, gente tem valor. Vou falar de novo, porque é quando aqueles homens entram pelo telhado, eles quebram aquele eirado e começa a cair tudo no chão, e você não vê ninguém falando nada, nem os donos da casa, que alguém quebrou um telhado, um controle, alguma coisa parecida, porque aquela casa nos faz entender que quando a sogra de Pedro foi curada, aquele lugar passou a ser lugar de perdão, passou a ser lugar de amor. A indiferença caiu por terra, aquela individualidade caiu por terra. Então entenda, às vezes por coisas pequenas, uma briga começa dentro de casa, coisas inúteis, bestas, que o diabo começa a colocar no caminho, começam a brigar. Eu disse uma coisa interessante aqui de manhã, uma frase que eu vi: muitas vezes não damos valor para uma família abençoada, porque às vezes não sabemos o que é uma família destruída. Às vezes está dando tudo certo na tua casa, tudo indo muito bem, e você não valoriza como deveria, porque não sabe o que é o valor de uma família destruída. E quando se tem uma família destruída, se soubesse o que é uma família destruída, valorizava mais o que tem. Se soubesse o que é uma família arrebentada, separada, dissolvida, valorizava mais o que tem. Nesse lugar é o que acontece, como está escrito em Provérbios 27, 7. A alma farta pisa o favo de mel, mas para a alma faminta todo amargo é doce. Em outra tradução, em Provérbios 27, versículo 7, diz assim: quem está com o estômago cheio rejeita até o mel, mas para quem está com fome, até a comida amarga é doce. Está tudo muito bem, as coisas estão tudo caminhando, e muitas vezes o que está lá dentro não se valoriza. Mas quando aquilo que era doce passa a ser amargo, quantos estão assim? Sai de casa, deixa alguém lá de casa com fome. Fome, não fome de comida, olha aqui para mim, mas fome de alguma coisa. Irmão, você lê a Bíblia? Não tem um costume. Irmão, vocês oram junto? Não tem um costume. Mas Jesus, como de costume, orava. Quando Jesus está em casa, nós valorizamos o que está lá dentro. Mas quem não está valorizando, ele está dizendo: a alma farta, está tudo muito bem, tudo pago, tudo em dia, tudo certinho, ninguém doente, tudo muito bom. Para que se orar? Para que ir tanto na igreja? Para que tanto buscar? Para que tanto isso? Para que tanto aquilo? A alma farta pisa o favo de mel, pisa, não valoriza. Mas para a alma faminta, todo amargo é doce, é doce. Provérbios 27, 8: qual a ave que vagueia longe do seu ninho, tal é o homem que anda vagueando longe da sua morada. Há muitos que preferem estar longe da sua casa do que estar dentro. Fala assim comigo:
Eu amo o meu lar. Vamos falar de novo? Eu amo o meu lar. Quando eu era adolescente, na cidade que eu morava, eu via os pais dos meus amigos, como eles os tratavam. Quando eu chegava na casa deles, às vezes junto com os amigos, e o pai chegava e dizia: ô meu filho, e dava um beijo no filho. Ô pai, bênção pai. E todas as casas aqui dos meus amigos, eu vi o pai tratando o filho assim. E às vezes eu chegava em casa, 6 horas da tarde, eu via meu pai bêbado. E eu começava a perguntar, eu não sabia quem era Deus, eu conhecia Deus da forma que minha mãe me ensinava. E às vezes, quando eu estava sozinho no meu quarto, eu perguntava: por que eu não nasci naquela casa? Por que eu não nasci naquele lar? Por que eu não tenho uma família como essa? Porque onde eu moro só tem briga, só tem guerra, só tem divisão. Então eu cresci, não de tamanho, mas de idade. Tamanho quase que não cresci nada, né? Mas eu passei minha adolescência, minha juventude, mais na rua do que em casa. Eu pegava minhas coisas, saía de casa e só voltava à noite, porque eu queria ficar na rua, porque eu achava que a rua era melhor, porque em casa Jesus não estava, então não me atraía, eu não queria ficar perto. Assim acontece, e muitos não estão percebendo. O meu lar, quando Jesus está dentro dele, é um lugar que é um dos melhores lugares que eu quero estar. E aqui você vai ver que naquela casa ninguém brigou porque aquele paralítico, os amigos fizeram com aquela casa, não foram indiferentes. Ou seja, a sogra de Pedro não falou nada, né? Mas os homens que estavam na porta nem sequer deram atenção para ele. Presta atenção. Eu sei que tem alguns pais aqui esta noite. Guarde o que eu vou falar para vocês. Em Deuteronômio capítulo 5, versículo 29, diz assim: quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos todos os dias, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Você está vendo? Eu como pai, o que eu fizer vai refletir no futuro deles. Você como pai, você como mãe, o que você fizer, você vai refletir na vida dos seus filhos. O Senhor fala assim: puxa vida, como eles podiam ter me obedecido, né? Como que o coração deles podia ter sido o meu? Porque se eles tivessem guardado todo o meu mandamento, mantesse fiel, eu abençoaria tanto a vida deles como dos seus filhos. Mas por eles serem desobedientes a mim, então tanto eles, tanto os pais como os filhos também não serão abençoados. Um lar onde não se tenha a presença do Senhor, muitos pais não prestam atenção nas suas decisões, e as suas decisões vão implicar na vida dos seus. Da forma que se fala, da forma que age. Existe uma situação que aconteceu com uma família. Um pastor foi chamado para orar naquela casa. Uma criança de 6 anos de idade. Essa criança, ela não falava, ela não andava e tinha complicações da sua saúde. E os médicos, nenhum médico sabia que aquela criança tinha. E o pastor começou a orar na casa, e quando ele começou a orar, aquela criança, um demônio manifestou na vida daquela criança, e aquele demônio começou a falar: eu estou aqui porque me deram ordem, ou eu estou aqui porque permitiram.
Quando aquele demônio falou daquele jeito, logo a avó materna lembrou que já era crente, se tinha se convertido. Ela disse: sou eu culpada. E o pastor disse: por que, minha senhora? Porque quando a minha filha, quando era jovem, ela dava muito trabalho. Ela fazia coisas que me entristecia. Quando eu falava para ela que não era para sair, ela pulava janela, pulava muro, saía e não me dizia para onde ia. Chegava de madrugada em casa, e quando eu chegava eu falava para ela assim: quando você tiver filho, eles vão te dar trabalho. Você vai pagar o teu preço na vida do teu filho. E aconteceu aquela criança de 6 anos, quando nasceu, aquilo que a avó falou para a mãe dela se cumpriu naquela criança. Por isso nós devemos tomar muito cuidado com o que falamos, o que nós liberamos dentro de casa. Aquele demônio só entrou naquela criança, sim, 6 anos de idade. 6 anos, porque o pai ou falou, mas com a oração que foi liberta. Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, perdoado estão os teus pecados. Vendo-lhes a fé, aqueles homens, Jesus viu a fé dos quatro amigos. E Jesus, vendo-lhe a fé dos 4, olha só a fé, o que a fé faz conosco. Ela nos move, a fé nos move. Por mais que estejamos encontrando obstáculo, mas a fé nos move. E a fé moveu. Deixa eu perguntar para você, na hora da dificuldade, na hora da barreira, na hora do impedimento, onde está a tua fé? A fé. Que tipo de fé você está externando? Esses homens, que são esses 4 amigos, levaram esse rapaz até Jesus. E Jesus olha para ele e fala: paralítico, você está perdoado do teu pecado? Foi isso que Jesus disse? Ele disse: filho, perdoados estão os teus pecados. Os outros te chamam de paralítico, mas eu falo para você que tu é filho. Vou falar de novo. Os outros enxergam você, a tua identidade para os outros mudou, devido ao que você está vivendo. Então mudou o teu nome, mas para mim a tua identidade é a mesma, filho. Aquilo que você está vivendo para Deus não muda aquilo que Ele enxerga em você. Tu é filho. Pode ser que aquele rapaz nunca tinha visto alguém chamado ele de filho, e Jesus disse: filho, perdoados estão os teus pecados. Primeira coisa, não adianta aquele homem passar a andar se a alma dele não está curada. Quando Jesus diz: perdoados estão os teus pecados, Jesus está dizendo: eu estou curando primeiro aí dentro, filho, emocional. Muitos estão dentro da casa, está doente aqui dentro, e Jesus disse: primeiro eu curo a tua alma, depois levanta, anda, pega o que te carregava e vai, aleluia. Quantos que às vezes são abençoados, mas aqui dentro não foi curado? Por isso que muitas vezes eu falo, muitas pessoas vão passear, vão viajar, mas muitas vezes não celebram, não se divertem, porque a alma está ferida, a alma está doente. E quando a alma está doente, não adianta. Eu vou casar, porque eu não aguento mais viver nessa casa com os meus pais, porque assim, se eu casar, eu vou estar melhor. Não vai adiantar nada, porque você vai casar com a alma doente, e vai continuar com um casamento doente. Jesus olhou para aquele homem e disse: vai, hoje eu te liberto disso. Além de eu curar a tua alma, você vai começar a andar. Aquilo que duvidaram que ia acontecer um dia na tua vida, eu estou fazendo, diz o Senhor.